Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal para apresentação das diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2016. Convido o vereador Jair Lucas, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para assumir a direção dos trabalhos da presente audiência. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Convido o vereador Tarcísio da Silva e o vereador Aguinaldo Araújo e o senhor secretário municipal de planejamento para compor a mesa. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o senhor Alexandre Santos Covas, digníssimo secretário de Planejamento, para a apresentação de diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2016. Bom dia a todos, bom dia, presidente Aguinaldo Araújo, excelentíssimo presidente, bom dia, vereador Jair, vereador Doda. Vou iniciar, fiz uma apresentação com um resumo da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, com o objetivo de fazer um apanhado geral, né? Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é um elo de ligação, né, entre o nosso Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária que nós vamos iniciar a desenvolver, vamos iniciar os trabalhos agora nos próximos meses. Então, pode, por favor, pedir aqui para o nosso colega aqui para auxiliar aqui na apresentação. Então, como eu já havia dito, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela basicamente é uma interface aí entre o Plano Plurianual, PPA, nosso, né, 2014-2017, e a Lei Orçamentária, né, e o objetivo é estabelecer todo o norte aí para a gente elaborar a Lei Orçamentária, as metas, as prioridades para o próximo exercício. Né, foi elaborada aí de acordo com as normas legais, para que a gente possa elaborar aí a LOA. E, além disso, também, na elaboração da LOA, a gente vai ter aí o orçamento participativo também, que vai compor aí, os trabalhos da lei orçamentária para o próximo exercício. Por favor, pode ir. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é elaborada de acordo com as informações, né, fornecidas basicamente pela Secretaria de Finanças, né, do município e mais alguns setores da prefeitura. Então, a gente tem, eu destaquei aqui alguns critérios que foram utilizados para a elaboração dessa lei. A meta da inflação 2015-2016, definida pelo Banco Central, de 4,5%. Né? A previsão da receita, conforme já havia mencionado, né, a gente recebe as informações dos setores da prefeitura, principalmente do setor de arrecadação, né? Para os tributos municipais foi utilizado aí um percentual de 6,5%
5%, que é a média da inflação dos últimos 12 meses, e os tributos de repasses utilizados 4,5%, critérios esses adotados lá pela Secretaria de Finanças, basicamente do setor de arrecadação. Um breve comentário aqui sobre o ICMS, né, que nós tivemos aí um histórico, apesar do aumento do repasse, né, nós tivemos um crescimento linear de 2,48% em relação a 2003 e 2014. E para a elaboração dessa projeção para 2016, a Secretaria de Finanças realizou alguns estudos, né, com uma projeção de aumento de repasse do índice, né, em 9,48%. Então, com todas as considerações e os cálculos, e mais as projeções da economia do país, chegou-se a uma previsão de arrecadação de ICMS em torno de 380 milhões para 2016. Esse valor bruto, né, sem aí descontar o Fundeb. Pode ir, por favor. Então, só para fazer um resumo geral, né, das receitas, né, da previsão de receita, eu coloquei aí as principais fontes de arrecadação: IPTU predial, IPTU territorial, o ISS, PVA e o ICMS. Então, a gente tem aí uma previsão de 25 milhões de IPTU predial, 67 milhões territorial, ISS em torno de 190 milhões, PVA 15 milhões, ali eu coloquei a dedução do Fundeb, né, e o ICMS 380 milhões, o bruto, e a dedução do Fundeb 76 milhões. Essa foi um resumo das principais fontes de arrecadação. E aí, eu resumo por fonte de recursos, né, Tesouro, 754 bilhões, 327 mil. Convênios estaduais, 117 milhões, 481 mil. Fundos especiais de recurso, 1.901 mil. E os convênios federais, 110 milhões, 562 mil. Outras fontes, 780 mil. Operações de crédito, 5 milhões, chegando a um total de previsão de receita de 990 milhões, 051 mil reais. E aí, novamente, o resumo, receitas correntes, receitas de capitais, chegando ao mesmo, e as receitas interorçamentais chegando ao mesmo montante de 990 milhões e 51 mil. Eu vou fazer uma breve passagem aqui dos anexos de prioridades, lembrando que esses anexos, esse anexo de prioridades, ele está de acordo com o que já está elencado no PPA, né, que é o nosso plano plurianual, e ao longo dos exercícios nós vamos atualizando de acordo com as realizações. Então, eu fiz uma divisão rápida com relação às principais áreas da Secretaria de Obras. Então, a gente tem lá a reurbanização da Avenida Beira-Mar, implementar plano cicloviário municipal, obras de controle de enchentes, pavimentação, construção e ampliação da rede de iluminação pública, recuperação e reforma de alguns próprios municipais, que estão ali elencados, Edifício Castro, Almoxerifado, dentre outros. E a revitalização do Parque Anilinas, da outra parte, que é a parte mais histórica. Aí, no setor de manutenção das estradas da Vila Esperança, acesso à Ilha Caraguatá, algumas prioridades que são já devidas de emendas, né, do próprio PPA, né, desassoreamento dos rios, drenagem de ruas e bairros da Vila Natal e a manutenção da rede de iluminação pública. Na área social, a construção de CRAS, né, em alguns bairros, a Vila dos Pescadores, Jardim Costa Silva, implementação do CRAS da Vila Natal, implementação e estruturação do CREAS, né, o Centro de Referência Especializado, construção da unidade de abrigamento para crianças, adolescentes e irmãos, e a reconstrução da Casa do Menino Felipe, a construção de república para idosos. Na área da saúde, a construção e reforma das unidades básicas de saúde,
alguns programas de redução de incidência de dengue, serviços de zoonose, expandir os serviços de zoonose e vigilância sanitária, reduzir o índice de tuberculose, adaptação do novo prédio da Policlínica, adequação do pronto-socorro central para a UPA. E essas prioridades, antes de se finalizar os anexos, elas são discutidas com os secretários de cada pasta. Na área da habitação, continuidade do plano de regularização fundiária, realizar a Conferência Municipal de Habitação, criação e implementação do Programa Invasão Zero, urbanização e construção de 752 moradias do PAC Vila Esperança, etapa 1, urbanização e construção de 1.232 moradias Minha Casa Minha Vida, Vila Esperança, etapa 2 e 3. E a urbanização de 654 moradias das Vilas dos Pescadores, etapa 1 também. Na área da educação, a reforma da Escola de Dança Ivanildo Rebouças da Silva, construção de creches do Bolsão 9, construção da UME Vila dos Pescadores, com modalidade EJA, enfim, construção de creches e reforma de algumas escolas, UME Maranhão, UME Rui Barbosa e Ilha Caraguatá. E na área de segurança, também alguns itens que estão nas prioridades da LDO, que é a construção da nova sede do Grupamento de Corpo de Bombeiros, revisão do Plano Municipal de Riscos, investimentos na segurança escolar e continuidade do sistema de monitoramento com a expansão também das câmeras. Basicamente, esse foi um resumo das ações, das prioridades que estão colocadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que todas essas prioridades elas já estão elencadas com o PPA e, durante os exercícios, nós vamos atualizando as execuções e as prioridades e discutindo isso com cada secretaria, com cada pasta. Basicamente, foi um resumo que eu coloquei da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando e estou à disposição aí para algumas dúvidas. Obrigado. Concede a palavra ao vereador Dólia. Bom dia, secretário Alexandre, secretário de Planejamento, presidente interino, membro da comissão, vereador Aguinaldo, demais presentes. Secretário, tem alguns itens aqui que me chamam a atenção, mas eu quero iniciar a minha primeira pergunta pelo apresentado aqui como receita orçamentária, que me chamou muita atenção, crescente, de 990 milhões. Dentre essa apresentação dessa receita, das fontes de arrecadações apresentadas aqui, o senhor vê possibilidades de atender esses anexos prioritários? Entre eles, eu vou iniciar pela Vila dos Pescadores, que é um bairro que me interessa muito, dentro de todo o grito daquela população, dentro de toda a situação que a gente acompanha há anos, com incêndios, perda de dignidades de várias famílias, perdendo suas moradias, o qual até hoje vive aqui de ajuda singela, simbólica, que não dá nem para pagar um aluguel de R$100, às vezes R$400. Está contemplando aqui a construção na urbanização de 654 moradias, numa primeira etapa. Como é que o senhor me explica este início e como é que vai funcionar essa primeira etapa? O senhor diz da Vila dos Pescadores. Pescadores. Dos Pescadores. Então, existe em andamento, inclusive alguns dias atrás eu estive em Brasília tratando esse assunto junto com o secretário de Habitação, Silvano, no Ministério das Cidades. Nós estamos com um processo licitatório já em fase final para iniciar a primeira etapa do projeto na Vila dos Pescadores. E existiam algumas pendências de licenciamento ambiental
que estão sendo sanadas e algumas outras pendências que a Secretaria de Habitação conseguiu já sanar. As duas situações que ainda faltavam para a gente ter uma prorrogação de prazo para o início das obras dos Vilas dos Pescadores é o licenciamento ambiental e a questão da licitação. E nós conseguimos, o secretário de Habitação recebeu já um comunicado que foi prorrogado o prazo para a realização desse projeto durante esse exercício, e nós já estamos com o processo licitatório já na fase final. Então, eu acredito que seja bastante bem possível, dentro desse estudo de orçamento, das leis de diretrizes orçamentárias, que a gente inicie, sim, as obras na Vila dos Pescadores. Eu acho que é um dos grandes projetos aí do governo, e eu vejo com bastante otimismo a realização e início dessas obras. E o valor, o gasto, totalmente ou parcialmente vai ser feito pelo governo federal, é isso? Isso, não, tem algumas contrapartidas, né? Eu não tenho esses detalhes dos valores, mas a gente pode, à disposição lá, a gente pode fazer esse levantamento mais detalhado depois. Mas boa parte é com recursos do governo federal. Nesse instante, em que avanço se encontra essa primeira etapa em termos de liberação inicial, prazo? O senhor tem, assim, as informações? A informação que eu tenho é que o processo licitatório está finalizando e que, nesse início do segundo semestre, eu acredito que já se inicie alguma primeira medição de elaboração do projeto, já de elaboração e início das obras. Eu tenho maiores detalhes, mas a gente pode levantar junto à Secretaria de Habitação. Secretário, exclusivamente sobre este fim, que é a urbanização da Vila dos Pescadores, o senhor teria como encaminhar para este vereador uma cópia do projeto, dessas elaborações, para que a gente pudesse participar, mesmo que distante, para que a gente pudesse acompanhar o deslinear desta urbanização e desse projeto? Sim, eu não vejo problema. É claro que é um projeto que é pertinente à Secretaria de Habitação, né, mas eu acredito que não haja nenhum problema o vereador estar acompanhando. Eu me comprometo a levantar as maiores informações e informar o vereador. E qual o prazo que o senhor me daria para que me encaminhar esse... Eu preciso levantar os dados junto à Secretaria de Habitação. Eu acredito que na próxima semana eu posso lhe dar um retorno sobre o andamento dos projetos, sem problema nenhum. Secretário, o anexo de prioridade de segurança está sendo incluído aqui, a construção da nova sede do grupamento do Corpo de Bombeiros. Onde seria essa nova sede? De que forma vai ser feita? Se o local foi estudado para atender, que tem sido um grito aqui desta Casa de Vereadores, inclusive meu, desde 98, quando estive aqui na minha primeira legislatura, onde a gente já apontava aquele local impróprio para uma instituição tão importante para uma cidade, e a dificuldade de acesso, locomoção, etc. A gente, naquela singela oportunidade, por não ter uma outra, a gente até havia apontado aqui na Praça Princesa Isabel, por acaso, onde hoje existe um camelódromo ali em frente. Tem um espaço ali que, naquela oportunidade, a gente até sugeriu. E depois, em outras oportunidades aqui com os vereadores, foi sugerido o DR. Eu queria que o senhor me esclarecesse onde será a construção dessa nova sede, se já existe liberação, área, como é que está o encaminhamento para essa construção da nova sede do Corpo de Bombeiros? Esse é um assunto que eu tenho participado bastante também. Existem algumas tratativas junto com o governo do Estado, até o senhor Chucri, algumas reuniões que nós estamos tratando alguns assuntos da CDHU, convênios com o governo do Estado, e esse assunto específico do grupamento de Corpo de Bombeiros é um assunto que está em pauta de definição ainda da área. Nós ainda não temos uma definição do local. O nosso Departamento de Planejamento Urbano está fazendo um estudo de algumas localidades, mas ainda não existe uma definição. Mas é um assunto que está sendo tratado. Eu acredito que dentro de alguns meses a gente tem alguma definição disso. Eu posso estar passando. Mas assim, a gente não tem a definição do local ainda, mas é um assunto que está em pauta
para a elaboração do projeto, mas a gente precisa definir ainda o terreno. Porque eu estava entendendo, né, que dentro dessa apresentação hoje, como a cidade necessita de tantas melhorias, algumas importantíssimas e de urgência, quando a gente vê a inclusão, eu estava entendendo que já estivesse um entendimento inicial, prioritário, mas pelo que eu estou vendo aí, nós teremos que esperar mais um pouco. Então, isso se avança aos demais, secretário, ou não? Ou é exclusivamente deste... Não, existem prioridades elencadas que já estão em um estágio mais avançado e existem algumas que estão em fase de estudos ainda. Por exemplo, a reurbanização daquele trecho da Avenida Beira-Mar é um processo que já está em fase de processo licitatório. Então, é um projeto que já está avançado, já existe o projeto definido e já está em via de contratação. Então, algumas prioridades, nós já estamos num patamar um pouco mais avançado. No caso específico dessa do Corpo de Bombeiros, ainda não há uma definição do local, mas é um assunto que está sendo tratado. Inclusive, nós teremos uma reunião na segunda-feira com o senhor Chucre, ele teve que adiar a reunião. Na próxima semana, a gente vai estar se reunindo com ele novamente, para a definição do local. Ainda seguindo essa ótica, secretário, então, por exemplo, está aqui ainda em segurança, investir, que é um grito também de muitas cobranças aqui aos vereadores, na segurança escolar. Nós temos cobrados aí rondas que antigamente tinham, hoje a gente nem sonha mais com essa ronda, que há algum tempo deixou de existir, e é um grito, uma cobrança também da população, e está incluído aqui a investimento na segurança escolar com rondas ostensivas. Essa ronda ostensivas, ela também inclui um estudo futuro, ou inclui um imediatismo dentro até dos fatos ocorridos, de uma forma geral, no nosso município, ou há diálogos aí de um início imediato de atendimento nessa questão da segurança escolar com as rondas? Especificamente nesse caso, eu acredito que até com a Secretaria de Segurança Pública, uma secretaria recém-criada, né, e a gente observa que houve uma aproximação muito grande entre o município e os órgãos da Guarda. O município e a Polícia Militar. A gente vê aí a atuação do secretário de Segurança Pública muito próxima, ao Tenente Marche, os outros comandantes do policiamento. Então, eu acredito que, principalmente, esse estreitamento de relação, ele já auxilia muito nesses índices de violência. E acredito que o secretário Armando Júnior está fazendo esse trabalho junto à Polícia Militar e já realizando essa melhoria e as rondas, principalmente nas áreas escolares. Secretário, dentro do anexo de prioridades aqui, a gente tem visto a intenção de algumas recuperações de próprios públicos, etc., como edifício Castro, etc. Mas eu não vejo aqui a inclusão da recuperação do teatro que estão depedrando, que está abandonado, que está sendo um local onde várias pessoas estão utilizando para fins nada aceitável. E também não vejo recuperação da cozinha da comunidade, de alguns próprios públicos tão importantes no nosso município. Ao invés de estar alocando aí a preço de ouro, poderíamos pensar em recuperar, como eu estou vendo aqui alguns, que me chamam a atenção, por que a não inclusão da recuperação do teatro e da cozinha da comunidade? Então, esse anexo de prioridades, ele elenca algumas necessidades, né? A gente entende, e é de conhecimento de todos, que nós temos inúmeras necessidades, né, de recuperação de próprios municipais. O fato de não estar elencado no anexo de prioridades não significa que isso não possa ser ajustado e direcionado durante o exercício. Tanto o teatro quanto a cozinha, eles são pautas de reuniões de governo, quando nós entendemos que está envolvido em algum projeto, em alguma ação, justamente
considerando essa questão das locações dos imóveis. A questão do teatro, especificamente, está sendo tratado no âmbito geral do Quarteirão da Saúde, né? Então, ele não entra aqui como uma recuperação do teatro, né? É uma discussão que ainda está sendo realizada para a ocupação daquele espaço. Com relação à cozinha, independentemente de não estar aqui, é um próprio que é de conhecimento do governo, que precisa ser recuperado, e eu tenho certeza que vai entrar dentro de um certo cronograma aí de reforma, de aproveitamento daquele espaço. Secretário, eu sei que não é o momento oportuno da gente discutir referente a essa questão do teatro, inclusão no Quarteirão da Saúde. Eu só queria que o senhor me respondesse uma coisa. O senhor é o secretário de Planejamento. A Câmara, se o senhor não tem conhecimento, eu peço que esteja, a partir deste momento, comece a ter e encarar também como uma prioridade de discussão. Eu, vereador Doda, como vereador desta casa, no meu 3º mandato, vendo o abandono do teatro, e vendo a inclusão, a necessidade daquele teatro ser entregue à cultura e não quarteirão, qualquer que seja a inclusão desse quarteirão, esta é a minha opinião, e como vereador gostaria de discutir, porque a nossa própria lei orgânica, ela diz que próprios daquela natureza não podem ser incluídos se não for aprovado pela Câmara. Está aqui e nós vamos discutir, vamos brigar e vamos para a Justiça. E gostaria que vocês discutissem com a Câmara para ver realmente o destino que pretende dar aquele teatro, porque ele está incluído na cultura e não em qualquer tipo de quarteirão de saúde. E também não contempla condições de atendimento a quarteirão. Eu não entendo essa insistência da administração, essa insistência dos secretarias de planejamento e demais, de incluir aquilo no quarteirão da saúde, quando ele está apenas próximo e não atende, na minha opinião, que eu vou discutir sempre nesta linha. Primeiro, a nossa lei não permite, se não houver uma mudança, uma aprovação. E isso o senhor tem que saber e procurar, e já de antemão, pegar cópia das nossas leis aqui, da nossa carta magna, que a gente pode colocar porque que não pode se não houver uma autorização legislativa. E não podemos, e não pode, secretário, atropelar o órgão superior, que é a Câmara, que é o órgão que aprova ou não. E isto a gente vem chamando a atenção gradativamente e parece que a administração não está levando em consideração. Vai ter problema, secretário, porque nós vamos para a Justiça. Eu quero que o senhor saiba disto, porque tem que discutir com esta casa, tem que ser mudado por esta casa, tem que ser aprovado por esta casa, e não é ao bel prazer da administração, porque a nossa Carta Magna aqui exige. Então, eu gostaria que o senhor lembrasse desse instante, quando falasse de incluir aquele teatro em qualquer quarteirão, de qualquer coisa que seja, ele depende desta casa, ele depende de uma discussão. Então, este referente ao teatro. Outra coisa, não está incluído aqui, pelo menos eu não estou encontrando aqui, secretário, um grande problema que nós temos na nossa cidade, que são construções de creches. Nós temos aqui um grave controle da administração que está diminuindo o prazo da criança na creche, ou seja, colocando em 2 períodos, uma no período até meio-dia e outras sequentes. Como é que o senhor vê essa situação? Se está atendendo bem a população, colocando a criança na creche por meio período? E por que não está incluída aqui, como prioridade, construir mais creches na nossa cidade, secretário? Vereador, só fazendo um parênteses com relação ao teatro, na verdade eu não coloquei aqui que teria uma definição ainda, né? Que eu coloquei mas o senhor falou que estaria como complemento do Quarteirão da Saúde. Está em discussão no âmbito geral do Quarteirão da Saúde. Essa discussão eu tenho participado, sim, como secretário de Planejamento. E essa discussão está envolvendo não só a Secretaria de Planejamento, mas todos os setores envolvidos, inclusive a Secretaria de Cultura e de Turismo, respeitando todas as questões legais que nós conhecemos, temos o conhecimento disso, que qualquer alteração daquele próprio, qualquer mudança de destinação daquele próprio tem que passar por uma aprovação, tem que passar pelo Conselho. Nós temos esse conhecimento da legislação, sim.
e o que eu coloquei aqui é que isso está em discussão. Não existe uma definição ainda para a questão do teatro, e caso haja, irá seguir todos os trâmites legais em discussão, é claro, que com essa casa. Só essa observação que eu coloco. Mas, secretário, eu também quero fazer uma observação, sem querer polemizar, mas já que o senhor fez questão de complementar, de deixar bem claro o seguinte: a Câmara, ela é obrigada. Ela não está pedindo favor, ela não está pedindo para ser contemplada ou ser ouvida. A Câmara, secretário, escreva aí, ela é obrigada. A administração, ela não tem o poder exclusivo de primeiro fazer, olha, eu sou a poderosa, o poderoso, quem estiver sentado naquela cadeira, de primeiro eu faço, depois eu vejo o que dá para falar com você. Não é assim, não. E não vai ser assim, porque nesse caso, secretário, eu vou entrar na justiça mesmo e quero que o senhor saiba. Porque não estamos sendo respeitados, não está discutindo. Eu acho que antes de tomar uma decisão, como o senhor falou aqui, bem claro, em alto e bom som, será parte do quarteirão da saúde, tem que discutir. Tem que discutir. E o principal órgão que aprova não está nem sequer sendo ouvido, nem sequer sendo incluído, nem sequer ser levado em consideração. Não estamos pedindo favor, não. Eu só estou deixando bem claro para o senhor que a nossa Carta Magna tem que ser respeitada. E, na maioria das vezes, não é. E me preocupa muito a questão do teatro, porque não é de hoje que a gente escuta falar sobre isso. Não é de hoje que a gente cobra. É de algum tempo, mas nunca fomos sequer consultados. Olha, vamos participar de uma audiência pública para a gente ver qual é a destinação, se essa destinação estamos de acordo ou não, e o que é que a Câmara entende. Eu acho que é por aí, mas eu até respeito o posicionamento da resposta que o senhor deu aí, mas não concordo de forma alguma, e estou deixando bem claro que se formos atropelados da forma que está sendo, se não formos ouvidos, se a Prefeitura insistir, achando que pode tudo, e depois a Câmara referendar, tenha certeza que nós estaremos entrando no Ministério Público referente a essa questão do teatro, secretário. Ok. Com relação às creches, existe sim a construção de creches como prioridades aqui. É que eu fiz, na apresentação, eu fiz um resumo, mas no anexo de prioridades, nós temos aqui a construção da creche nos bairros da Vila Natal, Vale Verde, Conjunto Rubens Lara, Jardim Costa Silva. Além disso, é claro que alguma necessidade surgindo durante o exercício, isso vai ser ajustado. Então, essas aqui são as prioridades que estão elencadas de acordo, lembrando que essas prioridades elas têm que estar de acordo com o PPA que foi construído lá em 2014, 2013, 2014, e que os ajustes necessários podem ser realizados. Tá ok? Secretário, para eu encerrar, que eu sei que os vereadores têm pergunta também, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nós estamos indo praticamente para quase 5 anos de esperança, né? Talvez seja a palavra mais correta de classificar nesse instante, de esperança da construção daquela policlínica. O senhor disse aqui que ela está contemplada. Tem algum início, secretário, para dar início àquela construção daquela policlínica, ou ali vai ser feito uma UPA 2? Não, o projeto da UPA, ele está inserido na transformação do pronto-socorro ali em uma UPA 2. A questão da policlínica, ela está dentro desse contexto que eu já havia comentado do quarteirão da saúde. Então, existem alguns estudos que estão sendo feitos, mas ainda não existe um projeto definido para a construção da policlínica nesse momento. Não tem nenhuma previsão? Não, a gente tem realizado algumas reuniões para definir a melhor forma de se realizar, né, dentro daquele conceito do quarteirão da saúde. Mas ainda a gente não tem um prazo definido ainda. Isso está sendo discutido junto com a Secretaria de Saúde. A minha preocupação, secretário, é que nós estamos indo para o quinto ano de esperança, que é a palavra mais correta de classificarmos. Jogar o pessoal, que também não tem outra palavra mais correta para classificarmos, a forma como jogar o pessoal onde estão sendo atendidos na CMT. A gente sabe perfeitamente que uma policlínica é totalmente diferente de uma UPA, como está acontecendo
lá no Casqueiro, em termos de atendimento, em termos do que significa uma policlínica. Então, a nossa maior preocupação é com o bem-estar da nossa população e com a forma como aconteceu, da eliminação, digamos assim, da policlínica, porque 5 anos é um prazo assustador de qualquer construção, de qualquer reforma ou de qualquer melhoria. E a gente não ter uma esperança de devolver nos preocupa muito, porque a policlínica é importantíssima na nossa saúde, é o pilar, digamos assim, da forma como atendia ali e como a população contava. E a gente não ter uma esperança da devolução dessa policlínica nos preocupa muito. Falando ainda na saúde, secretário, o pronto-socorro do Casqueiro, que foi uma luta, uma bandeira, uma cobrança daquela população, foi reformado e está lá entregue. Eu gostaria de perguntar para o senhor se há condições daquele pronto-socorro voltar a atender a população, mesmo com a UPA ali do lado, porque a população sempre gritava que a UPA atende muito bem, mas ela está um pouco afastada e também atende a comunidade que veio dos bairros Cotas, estão ali próximo no Parque São Luís. Mas aquele pronto-socorro de Jardim Casqueiro, há mais de 65 anos, vinha funcionando muito bem e atendendo aquela população do Vila dos Pescadores, Ponte Nova, Ilha Caraguatá, que era mais próxima até de atendimento. O senhor vê possibilidade de voltar a atender como era antes, aquele pronto-socorro que recentemente foi reformado? Então, assim, eu até tento ajudar nas informações aqui, né? Mas eu acho que seria uma pergunta mais destinada ao secretário de Saúde. Mas hoje, o local onde é o antigo pronto-socorro, ele foi recém-reformado, inaugurado, consta como ele hoje funciona como uma UBS lá do bairro de Jardim Casqueiro, atendendo a população dentro do conceito da UBS, e a UPA passou a assumir a questão do pronto atendimento. O que eu posso te responder ao senhor é que assim, a gente tem informações de que a UPA hoje vem atendendo de forma com muita qualidade e quantidade, né, os atendimentos da UPA que foi implementada lá no Parque São Luís. E a questão da distância, não sei, é um questionamento, né, que eu entendo do vereador, mas hoje o que eu posso dizer é que está funcionando dessa forma, né? A UBS, o pronto-socorro do Casqueiro passou a funcionar como a UBS do Jardim Casqueiro. Obrigado, secretário. Conceda a palavra à doutora Maria Ângela, representando o vereador Adeildo. Então, bom dia a todos. Já foi apresentado pelo Jair, né, do bar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não só como assessora jurídica, mas como moradora do bairro Vale Verde. Quando se dá início a uma obra, é feito o empenho, né, dessa verba para a obra. Quando não termina a obra, esse empenho, o que acontece com ele? Por exemplo, no bairro Vale Verde, foi feita a ampliação da UBS no valor de 116 mil. E não foi concluído até hoje, a obra está parada, já vai fazer quase uns 2 anos. E o canal do Vale Verde também começou a obra, parou, e era um valor bem alto, o do canal, né? Eu não lembro se era 1 milhão e pouco, era um valor bem, ou 2. Eu queria saber o que acontece quando essa obra para, não continua, e o empenho que foi destinado. Então, eu gostaria de lembrar, até para a gente não fugir um pouco do objetivo, eu acho que da audiência. Assim. Eu vou responder a sua pergunta com o conhecimento que eu tenho, né, com relação a essa questão dos empenhos. Sempre que você vai realizar uma obra, você precisa ter um contrato, esse contrato precisa ser empenhado no valor da obra. A gestão desse contrato, ela é de responsabilidade do gestor do recurso, que no caso é o secretário da pasta. Quando se inicia uma obra
e essa obra não é realizada, a responsabilidade do gestor é ir lá fiscalizar e cobrar da empresa que essa obra seja realizada. Se a obra não foi realizada, a obra não é paga. Essa é o procedimento legal que tem que ser feito, né? Eu não tenho conhecimento do que aconteceu, desse caso específico, mas eu tenho certeza que o secretário da pasta tem total responsabilidade e age com total responsabilidade nesses casos. Quando a obra não é realizada, o empenho é uma obrigação legal, todo contrato ele precisa ser empenhado, essa é uma obrigação legal. Quando você faz uma licitação e você tem um contrato de realização de uma obra, você é obrigado legalmente a empenhar esse valor, esse montante. O pagamento é uma outra fase. O fato de estar empenhado não significa que a ser pago só é pago mediante o cumprimento do contrato. Então, se o contrato não foi cumprido, a obra não deve ser paga, né? E aí tem que se tomar as medidas cabíveis, multa, cancelamento de contrato, aí tem toda uma questão jurídica que tem que ser feita. E a responsabilidade de fiscalização é do secretário da pasta. Eu não sei especificamente desse caso que aconteceu, até porque a Secretaria de Planejamento trata mais da questão orçamentária mesmo. Tá ok? Curiosidade que eu tinha. E outra, foi falado sobre a construção de uma creche no Vale Verde, é isso? Isso. Tá. Já tem uma creche lá, vão construir outra? Então, na verdade, esse anexo de prioridade, ele coloca como a construção de uma creche, talvez aqui já tem lá, ela será readaptada e reconfigurada de uma forma para atender os novos padrões da questão da Secretaria de Educação. Tá? E essas prioridades elas são discutidas junto com cada secretaria. Tá, okay? Obrigada. Nada. Mas algum munícipe deseja fazer uso da palavra? Esclareço aos munícipes que sugestões para as emendas deverão ser encaminhadas por escrito à assessoria jurídica desta Casa no prazo de 10 dias, contando desta data. Agradeço a presença de todos que atenderam à convocação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente audiência. Encerrada há instantes a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
apresentada pela Secretaria de Planejamento. E ao meu lado está o vereador Jair do Bar, vereador do PT, que é presidente da Comissão de Finanças e presidiu essa audiência. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Satisfatória a apresentação hoje, vereador? Satisfatório. Bom dia. Foi ótimo. A apresentação, o secretário explanou tudo que ele tinha para explanar e os vereadores, Doda, principalmente o vereador, fizeram todas as perguntas que desejava. A doutora Marianja, também representando o vereador Adeildo, fez as suas perguntas e ficou aí os esclarecimentos do secretário. Agora aguardar a peça chegar aqui à Câmara para ser apreciada pelos vereadores na totalidade. Sim, agora vamos aguardar chegar na Câmara e será apreciada por todos os vereadores. Esse é só esse momento que falta. Vereador, o senhor disse ali no finalzinho, antes do encerramento, que o munícipe pode apresentar sugestões de emenda. Ele tem 10 dias para isso. Ele deve fazer por escrito encaminhado à casa. Ele encaminha à comissão, ele encaminha à presidência. Como é que, para quem o munícipe pode encaminhar uma sugestão para ser inclusa na LDO? Ele pode encaminhar para o presidente da casa. Encaminha, então, a presidência da casa e segue, então, as mãos para a Comissão de Finanças. E segue para a comissão, o presidente encaminha para a Comissão de Finanças. Perfeito, vereador. Então, satisfatória a apresentação, agora aguardar chegar a peça para ser apreciada. Com certeza, vamos aguardar. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço e um bom dia. Bom dia. E assim encerramos essa transmissão ao vivo, direto do plenário desta Casa de Leis. Lembrando que amanhã você também acompanha ao vivo a comissão da anistia, que acontece a partir das 15 horas. Até lá, tenham todos um bom dia.